A son of a nun does run to the sun. Our money, your money. These hours are ours, these hours are yours. Look at that fat cat. Say rhymes with hey. Said rhymes with head. I said I would. Will kill Bill. What up? Sou eu, o Gavin. Recentemente eu fiz uma pesquisa dos top 100, os top 100 palavras comuns em inglês. Palavras mais frequentes na fala, no escrito. Eu dei uma olhada na lista e eu pensei, quais palavras são as mais difíceis para os meus amigos brasileiros? Qual seria que vocês errariam mais? E aí eu marquei tipo 11, mais umas extras. E vamos falar sobre a pronúncia para vocês soarem mais naturais quando falar em inglês. Vamos lá. As primeiras 5 palavras, e acho que vou colocar aqui com o número da frequência na língua inglesa. Todas essas palavras se tratam do som do schwa. Já falei muito sobre isso, é um som bem preguiçoso porque nós nativos da língua inglesa gostam de ser preguiçosos quando falar. Então, sozinho, talvez vocês vão ouvir pronúncias diferentes dessas palavras, ou talvez vocês estão ensinados algo diferente. Por exemplo, a, ou to. Mas ninguém fala assim, em particular em inglês informal do dia a dia, dentro de frases, tornam-se Então todas essas palavras têm esse mesmo som. Of, the, does. E does não é tão comum quanto os outros, mas ainda ouço há muito erro nessa palavra. Does. E um jeito, uma frase para vocês se lembrarem disso que eu escrevi aqui é A son of a nun does run to the sun. A son of a nun does run to the sun. Todas essas palavras com a mesma pronúncia aqui, rapidinho, ou velocidade normal, na verdade, numa frase. A son of a nun does run to the sun. E a propósito, eu já sei que vou receber perguntas sobre o que quer dizer esse does nessa frase. Aqui é tipo para enfatizar que realmente esse filho vai correr até o sol. Então, talvez a primeira frase na conversinha foi A son of a nun runs to the sun. Mas a outra pessoa não acredita, fala Really? Does he run to the sun? E a primeira pessoa responde A son of a nun does run to the sun. A son of a nun does run to the sun. Então, aqui a conjugação é diferente e tal, mas é só para destacar, para enfatizar, para esclarecer o que você disse antes. A son of a nun does run to the sun. O segundo grupo aqui é are e your, nosso, teu, seu, depende da tua região no Brasil. Are tem a mesma pronúncia quanto are, uma conjugação do verbo to be, tipo they are e are, dentro de frases. Your, sozinho talvez vocês iam ouvir your, mas dentro de frases quase sempre your. E uma frase aqui, our money, your money, 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 our money, your money. Muito divertido isso. E queria adicionar mais uma palavra aqui, hour, que sempre tem 2 sílabas, né? Como hora em português, hour. E sozinho, talvez vocês vão ouvir hour, assim, com as 2 palavras, hour e hour, com 2 sílabas, só que, como eu já falei, are, nosso, sozinho numa frase, muito mais comum ouvir só are. Uma frase um pouco mais difícil para praticar isso. These hours are ours, these hours are yours. 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 Não tô pegando leve, mas realmente vai valer a pena para vocês, porque essas palavras são bem comuns na fala, então é para treinar. E eu escolhi as mais difíceis, né? Por causa disso que pode ser um pouco difícil, mas vocês vão dar certo com prática. Bom, próximo grupo é e that. Por causa da fonema não existir no português, pode ser difícil para brasileiros às vezes. E acontece muito em palavras comuns no inglês. Apple, hat, até meu nome, Gavin. Eu ouço muito brasileiro falando e até escrevendo Gavin, tipo G-U-E-V-I-N, Gavin. Isso é talvez a fonema mais similar com o português, mas ainda não tá certo, tá puxando demais o U aí. Tem que ser ainda mais aberto. Não fique com vergonha de abrir a boca aqui. Gavin. E aí, e that. Mas eu tenho umas boas notícias para vocês. Como já mencionei, para nós nativos da língua inglesa, não gostamos de fazer tanto trabalho quando falar. Então, às vezes, e that podem reduzir para that. Algo assim, né? É difícil falar fora de frase, então vou dar um exemplo, frase aqui, que é Look at that fat
cat, falado com muito cuidado, muito atenção aqui. Fat e cat como adjetivo e substantivo nunca podem se reduzir esse som do A, você tem que pronunciar aí, mas at e that como connectors, como partes que facilitam a frase, pode reduzir para formar look at that fat cat. Look at that. Não. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Até é difícil falar dentro de uma frase e devagar, mas vocês vão ouvir assim. Então, em vez de look at that fat cat, vai ser look at that fat cat. Look at that fat cat. Look at that fat cat. Esse gato gordo. É isso que tá acontecendo quando você ouve esse that. O que será que é isso? Próximo grupo, said e would. Eu ouço muito brasileiro pronunciando said como said. E eu entendo esse erro, né? Claro que o infinitivo do verbo é to say. To say. Mas quando fica no passado como particípio é said. Para se lembrar disso, you just have to say. Say rhymes with hey. Said rhymes with head. Say rhymes with hey. Said rhymes with head. E would, eu uso brasileiro tentando pronunciar até puxando o L aqui. Would, algo assim, would. Mas não se pronuncia o L e até o U. Tem a mesma pronúncia quanto a palavra madeira em inglês. Would. Would. E a frase I said I would. 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 Eu disse que eu ia fazer alguma coisa. Mas essa frase pode ficar sozinho para indicar que você falou antes que você ia fazer tal. I said I would. I said I would. E a última palavra aqui é o famoso will. Will. É muito bonitinho ouvir brasileiro pronunciando will. Brasil. Bombril. Mas no inglês, claro que tem que puxar esse L, esse light L se chama na frente da boca quando pronunciar palavras assim. Brazil, Brazil. E aqui, will, will. Tudo acontece na frente aqui, né? Essa frente não. Então, é assim que sempre se pronuncia, tipo, o nome. Will, ou Bill. O filme, Kill Bill. Mas will, quando for verbo auxiliar, tipo, para indicar que algo vai acontecer no futuro, né? Eu farei isso. I will do that. Pode se reduzir de novo para formar algo como wool, wool. Quase com esse som do schwa, de novo. Tem a mesma pronúncia quanto wool. Uma frase exemplo aqui. Will kill Bill. Prestando muita atenção em todas as sílabas, mas por causa de will, quando ficar como verbo auxiliar, pode se reduzir. Will kill Bill. As outras palavras, não. Will kill Bill. E aí dá pra entender porque muitas vezes se encurta esse will para formar somente apóstrofe L, all, show, yo, it'll. E faz sentido porque essa contração tem essa pronúncia, né? Então, resumindo todas essas frases, a son of a nun does run to the sun. A son of a nun does run to the sun. Our money, your money, our money, your money. These hours are ours, these hours are yours. These hours are ours, these hours are yours. Look at that fat cat. Look at that fat cat. Say rhymes with hey, said rhymes with head. I said I would. I said I would. I said I would. I said I would. Will kill Bill. Will kill Bill. Muito obrigado, gente. Eu espero que essa ajude com vocês e o seu inglês. Não esquece, vocês têm que tentar falar. E é isso. Até a próxima. Tchau.